Deixa eu te perguntar algo com calma. Você acha que, para ser salvo, a pessoa precisa obrigatoriamente ser batizada? Talvez você já tenha ouvido respostas bem diferentes sobre isso. Talvez você até tenha certeza da sua posição. Mas e se a gente deixasse de lado o que sempre ouviu e olhasse só para a Bíblia? E o ladrão na cruz? Ele foi batizado? Se o batismo é absolutamente indispensável para a salvação, como entender aquela cena? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sem atacar ninguém, sem defender bandeira, só abrindo a Escritura e pensando juntos. Fica comigo até o final, porque esse assunto não é só doutrina. Ele toca na forma como a gente entende graça, fé e obediência. Mostra para mim o caminho. O batismo é importante? Vamos começar pelo que é simples. O batismo é bíblico. Jesus foi batizado. Jesus mandou batizar. Isso já mostra que não estamos falando de algo pequeno. Mas deixa eu trazer algo que talvez nem todo mundo saiba. O batismo não começou como uma invenção cristã isolada. Antes mesmo de João Batista aparecer, já existiam no judaísmo rituais de purificação com água. Pessoas mergulhavam em água como símbolo de purificação. Isso fazia parte da cultura religiosa judaica muito antes de Jesus. Quando João começou a batizar no Rio Jordão, no primeiro século, aquilo não era uma ideia estranha para o povo. A diferença é que João estava chamando para arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Ou seja, o batismo que vemos no Novo Testamento nasce dentro de um contexto histórico real. Ele não surgiu séculos depois. Não foi criado por uma instituição organizada. Ele precede sistemas, precede estruturas denominacionais, precede qualquer modelo moderno de igreja. E isso é importante entender. Agora pensa comigo em outra comparação que ajuda bastante. Hoje, quando falamos em casamento, muita gente pensa imediatamente em cartório, registro civil, documento assinado, mas durante grande parte da história, casamento era uma aliança pública reconhecida pela comunidade. O modelo de cartório civil, como conhecemos, surgiu muitos séculos depois da igreja primitiva. O que isso nos ensina? Que princípio bíblico não é a mesma coisa que estrutura histórica posterior. No livro de Atos, sempre que alguém cria, o próximo passo era o batismo. Então não é correto dizer que o batismo não importa. Ele importa, sim, mas a pergunta aqui é outra. Ele é a causa da salvação ou é uma resposta à salvação? Em Efésios capítulo 2, está escrito que somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. Isso nos faz pensar com calma. Se a salvação vem pela graça por meio da fé, onde o batismo entra nessa história, talvez ele não seja a porta. Talvez ele seja o passo depois da porta. Percebe a diferença? E o ladrão na cruz? Agora vamos olhar para aquela cena que sempre aparece nesse assunto. Jesus está crucificado. Ao lado dele, um homem que reconhece seus próprios erros. Ele olha para Jesus e diz: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus responde algo impressionante: "Hoje estarás comigo no paraíso." Não há registro de batismo ali. Não houve tempo para descer as águas. Não houve cerimônia. Não houve testemunhas. Houve fé. Houve arrependimento. Houve reconhecimento de quem Jesus era. Isso significa que o batismo não tem valor? Não, mas mostra que a graça de Deus não está limitada a um ritual. Em Romanos capítulo 10 está escrito que se alguém crer no coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor, será salvo. Foi exatamente isso que aquele homem fez. Ele não teve oportunidade de ser batizado. Nós temos, e isso faz diferença. Então o batismo é necessário? Talvez a melhor resposta não seja um sim rígido, nem um não descuidado. O batismo não é uma mágica espiritual. A água não apaga pecado. 1 João capítulo 1 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas também é verdade que, quando alguém crê de verdade, o desejo natural é obedecer. Se Jesus pediu para batizar, por que alguém que ama Jesus rejeitaria isso? Romanos capítulo 6 fala sobre o batismo como símbolo de morrer e ressuscitar com Cristo. Ele é um testemunho público. É como dizer, eu pertenço a Ele. Então talvez a questão não seja apenas, o batismo salva?
Talvez a questão seja: minha fé está disposta a obedecer? O ladrão na cruz teve fé e não teve tempo. Se ele tivesse descido daquela cruz, você acha que ele teria se recusado a ser batizado? Provavelmente não. O batismo não é a raiz da salvação, mas é fruto dela. Ele não substitui a fé, ele a acompanha. Essa conversa não é para gerar divisão, é para gerar entendimento. A salvação é pela graça, mediante a fé. O batismo é um passo de obediência que naturalmente acompanha essa fé. Se você já crê, se arrependeu, mas nunca se batizou, talvez seja a hora de refletir com sinceridade. Não por medo, não por pressão religiosa, mas por amor. Agora eu quero ouvir você. Para você, o batismo é condição de salvação ou consequência da fé? Deixe a sua opinião nos comentários. E me diz também qual tema você quer ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.